Pegue aí seu boletim, por favor. Sobrou algum boletim lá? Acho que não, né? Então tá bom. Esse boletim que você recebe, você pode colecioná-lo ou pode dar de presente para alguém, mas não jogue fora, né? Nós temos investido em qualidade, né? Estamos experimentando aqui a forma da comunicação visual. Usamos aqui um papel cochê, 180 gramas, assim, é caro, impressão colorida. Então, que isso aqui tenha um uso, né? Se alguma mensagem aqui tocou seu coração, você quer tocar, dê de presente para outra pessoa, tá? Também para divulgação, né? Isso aqui serve para divulgação. Fala do site, das atividades da igreja, mas aproveite isso aqui como um elemento evangelístico, de convite, ok? Para nós sermos conhecidos. Tem muita gente aqui que não nos conhece, é verdade, né? Com toda a tecnologia, tem muitas pessoas que não nos conhecem, né? Então, vamos aproveitar bem, né, todo esse investimento que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Eu quero ler com você essa pastoral. Ela diz assim: paternidade. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Neste mês de agosto, no dia 8, amanhã, comemoramos o Dia dos Pais. Quero dar um destaque especial à questão da paternidade, pois mesmo diante de sua vital importância, ela vem sendo duramente atingida pelas mídias, TV, jornais, revistas, novelas, etc. Estes meios e alguns segmentos da sociedade têm procurado desconstruir a figura do pai e a importância da família. Justamente por isso vemos uma desagregação familiar nunca observada antes na história da humanidade. Em conjunto com esta campanha orquestrada, estão surgindo sugestões de modelos de família contrários aos modelos bíblicos e que têm influenciado inclusive famílias cristãs. Não foram só os humanistas que colocam o homem como centro e medida de tudo. Há mais de 15 anos, movimentos têm atuado para quebrar as estruturas familiares e colocar sob a tutela do Estado a célula máter da sociedade. Chega ao ponto em que o Estado, criado para servir ao homem e à família, se agigantou e agora quer normatizar o que é família. Além desses inúmeros problemas, talvez o mais grave seja a falha dos pais no exercício da paternidade. Temos observado gerações rebeldes e perversas se levantando com discursos e ações odiosas. Infelizmente, quando os pais falham na paternidade, filhos rebeldes se levantam. Temos observado um espírito de orfandade agindo na vida desses pais que falharam e agora atua sobre as gerações seguintes, resultando nesse caos moral e espiritual que somos testemunhas. No texto em destaque, ou em epígrafe, o profeta alerta sobre esses dias, em que esta relação entre pais e filhos estaria abalada e de que o próprio Deus daria mais uma oportunidade para a situação mudar sob pena de castigo. A sociedade moderna vive um sistema em que o ter é mais importante que o ser. E assim os pais saem em uma luta desenfreada por recursos para dar aos filhos tudo o que eles precisam, não enxergando que o que eles mais precisam é ter a presença, a vivência, o companheirismo, o exemplo, a direção espiritual e moral, a correção e outros aspectos que só podem ser transmitidos em um relacionamento de qualidade e harmonioso. Quero conclamar nosso povo a rever seu modelo de paternidade à luz da palavra de Deus. Que sejamos os exemplos, os modelos, a fonte de inspiração para os nossos filhos. Que eles venham a dizer: quero ser como meu pai. Que eles venham a dizer: quero ser como meu pai. Podemos aprender a sermos modelos como o nosso Abba celestial.
Através de sua palavra e de seu Espírito, Ele pode nos transformar nesses homens de verdade, cujo coração está alinhado com o Pai dos pais. Ainda há tempo, faça a sua parte, esforce-se, e o Pai eterno recompensará. O ponto de partida é o arrependimento e a busca intencional de uma vida cristocêntrica. Feliz Dia dos Pais. Por que não? Feliz mês dos pais. Reflita, mude, haja, pois Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus abençoe ricamente. Esse mês nós vamos estar focando nessa questão da paternidade. No mês passado, não é sempre que Deus faz assim, mas Ele falou ao meu coração que Ele vai mexer conosco nesta área, com todos nós. Ele vai um pouco mais fundo com relação a esse assunto, porque todos nós, de alguma forma, fomos afetados pela paternidade, seja positivamente, seja negativamente. Todos nós. Nenhum pai é perfeito ao ponto de proporcionar tudo que os filhos precisam. Então nós falhamos, isso é um fato, né? Mas essas falhas, muitas delas poderiam ser corrigidas intencionalmente se nós andássemos perto do nosso Pai espiritual, nosso Deus. E este é o problema. Muitos não querem se relacionar com Deus, mas quem quer está aprendendo a ser um pai cada vez melhor, mais presente, porque Deus é o Pai dos pais e Ele nos ensina, Ele nos transmite essas coisas. Então eu conclamo você a abrir teu coração naquilo que Deus vai mover. E não é só nos cultos, vai ser nas células, vai ser na sua casa, no seu momento de oração, no seu dia a dia, com a sua família. Deus vai mexer com o seu coração para o nosso bem. Ele quer nos curar mais profundamente, porque muitos de nós ainda temos ações e reações, fruto do relacionamento com os nossos pais. Muitos tiveram o relacionamento com os pais rompidos e não tiveram intimidade com os pais. E quando um filho não tem intimidade com o pai biológico, dificilmente ele terá intimidade com o Pai Celeste. Somos nós que levamos os nossos filhos a Jesus. Somos nós que inspiramos eles a amar a Deus e a servir a Deus. Eu estava vendo aqui o Rafael Levi correndo para o altar, correndo e gritando e batendo palma. É isso aí. Os pais devem inspirar os filhos a adorar, a buscar a Deus, a servir a Deus, a cantar, a adorar. Sim, os pais devem ser uma fonte de inspiração, mas nós só seremos fontes. Pode entrar, Jonatas, pode entrar. Entre e fique à vontade. Agora todo mundo te viu. Seja bem-vindo, meu filho. Te amo, viu? Te amo muito. Falando do Rafael Levi, é ele aí. Ele quer altar, não adianta, né? Ih, lá vem ela. Essa chata fica me pegando. Não é chata não, Gabi. Não é chata. É que ele, às vezes, acha. E ele sai, joinha para todo mundo. Meus amados, abra o seu coração para Deus. Se disponha a deixar Deus curar você. Ele vai falar, Ele vai te pegar. Porque a igreja precisa romper em algumas áreas. E para que ela possa romper, ela vai precisar de cura e libertação na questão da filiação e da paternidade. Então, não se surpreenda quando Deus começar a mexer em algumas questões não resolvidas, ou então até revelar coisas escondidas. Sim, coisas escondidas, mas nem imaginava que... E está ali aquela situação. Bom, em vista disso, eu gostaria de pedir que os pais ficassem de pé. Por favor, os pais fiquem de pé.
E os familiares que estão próximos, botasse a mão no ombro ali, os filhos, a esposa, a mão, né? Meus filhos podem subir aqui, minha esposa também, minha mãe está viajando, mas meus filhos, minha esposa, por favor. Tudo bom, querido? Tudo bem? Coloque as mãos, né? Se você está aí sem o seu representante masculino, abrace sua filha. Abrace ela, sim, abrace ela e orem por ele, né? Orem, né? E você pode orar pelos futuros pais. Vamos lá, pastora Lidiana, orar pelo futuro pai aí, vamos lá, liberar as bênçãos. Oh glória, oh glória. Deixa eu ver se tem mais alguma situação aqui. Gabi, ora pelo pai, Gabi. Ora pelo paizinho aí. Isso. A Sara está na escolinha, né? A Sara está lá, deixa ela cuidar. Opa, tá vindo. Oh, pode vir, pode vir. Que bênção. Gente, eu consegui cumprir o que diz a Bíblia. A Bíblia fala sobre o homem que enche a sua aljava, né? Nós tivemos 5 filhos. O primeiro está com o pai. Quem sabe um dia a gente o veja nos céus, né? A primícia foi para Deus. Mas nós enchemos a nossa aljava. Tem mais candidatos aí para encher a aljava? Opa! Essa foi boa. Enquanto os outros estão assim, ó, se escondendo. Mas é muito bom ser pai, gente. É muito bom, é uma experiência extraordinária. E eu digo para vocês, pai, com o passar do tempo fica cada vez melhor. Você que nos acompanha nas redes sociais, filho, esposa, pega aí, abraça o papai, desfruta dele e vamos orar. Deus amado, neste momento nós celebramos o teu nome, porque tu és o nosso Abba. E nós te amamos, Senhor. Amamos a tua paternidade. Nós somos muito felizes porque temos um pai amoroso, que corrige, que disciplina, que exorta. Um pai presente. E é olhando para o teu exemplo que nós, pais terrenos, limitados, procuramos nos referenciar. Obrigado pelos pais terrenos que o Senhor nos permitiu ter. Que o Senhor os abençoe e os tenha em suas mãos, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, eu abençoo todos os pais que aqui estão. E rogo ao Senhor, e me incluo neste grupo, Pai, que o Senhor nos dê força, vigor, nos dê capacidade de sustentar nossa família, não só financeiramente, mas emocionalmente, Senhor, psicologicamente, sendo pais presentes, pais que aconselham, pais que dão a direção espiritual, pais que vão na frente dando o exemplo em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós geramos filhos com as nossas esposas, ó Deus, para o reino dos céus. Tão somente para o reino dos céus. E nós não abrimos mão deles, Senhor. Eles são do reino dos céus, amém, pais? Todos os nossos filhos pertencem ao Senhor. E mesmo que por algum momento se desviaram ou tiveram alguma dificuldade, Senhor, que eles voltem. Porque nesses dias o pai chama, volte para casa, filho. Volte para casa, meu filho amado. Volte para casa. Pai, libera as tuas bênçãos e o teu favor. Cura-nos, ó Deus. Faz o que precisar ser feito conforme o que o Senhor vê. Nós aceitamos a tua correção, a tua disciplina, a tua direção. O Senhor nos ama. E o Senhor quer o melhor de nós. Até aquilo que nós não entendemos, podemos confiar. Quando vem das tuas boas mãos. Dá saúde aos teus servos, ó Deus. Dá habilidade de adquirir riquezas. Dá sabedoria na administração das coisas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E ajuda-nos a deixarmos um legado para o Senhor. Um legado que glorifique o teu nome. Ô Paizinho, daqui a um tempo, nós vamos secar como a erva e o vento vai levar. Seremos celebrados no céu, Senhor. Mas o legado ficará para a honra e glória do Senhor. Continuaremos vivendo através dos nossos filhos, servindo ao Senhor, Pai.
E isso já alegra o nosso coração, por saber que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, tataranetos servirão ao Senhor, Pai. Essa é a palavra que liberamos, é um decreto nos céus, porque nós, ó Deus, temos sim iniciado 1000 gerações que servirão ao Senhor, que serão abençoadas pelo Senhor, e nós desde já os abençoamos, de antemão os vemos como Abraão nos viu, celebramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Uma salva de palmas ao Senhor da glória, aleluia. Pode ir. Deus abençoe. Que delícia. É bem como outro dia nós estávamos na célula, né? E daí pediram para o Tiago falar alguma coisa a meu respeito. Ele falou: ih, meu pai está mais para avô. Meu pai está mais para avô que papai agora. Eu olhei para ele: você está querendo me dizer alguma coisa? Opa! Né? Essa semana eu tive com os pastores Rudimar e Lila, né, com a família ali, vendo eles brincando com o netinho, deu uma vontade, rapaz. E ele brincava ali, e a criança dava risada com o vovô, e dava risada. Deu uma vontade, rapaz. Mas tudo bem, tudo tem seu tempo, né? Vamos esperar o tempo do Senhor. Mas eles brincam também porque lá em casa tem umas calopsitas, né? E o pai das calopsitas é o Daniel. Mas a calopsita sai correndo da gaiola, pelo chão, vem no meu pé, sobe a perna e vem aqui. E daí fica falando no meu ouvido, fazendo relatório. E daí eles ficam tudo enciumados. É voo mesmo, né? Não sei o quê. Ficam tudo enciumados. E daí eu fico ali conversando, né, com o passarinho ali. O nome do passarinho é faísca. Tem a faísca, o fumaça e o goiabinha. Né? É interessante os bichinhos. Né? Eles deixam a gente um pouco mais doce. Né, Giovana? Né? Meus amados, nós falamos na última vez que eu estive aqui sobre vida cristocêntrica. Nós vamos continuar desenvolvendo um pouco mais esse tema. Na verdade, é uma série de estudos, porque é mudança de mente. É mudança de mente. Nós fomos ensinados pelos nossos pais e recebemos uma certa luz em determinado momento da nossa vida na igreja. Todos nós já fomos religiosos. Depois entendemos que quem tem um pai amado não tem religião, tem uma intimidade, um relacionamento. E estamos neste processo de mudança mesmo, né? A pessoa quando é religiosa, ela fica cheia de... não quero quebrar uma regra, não quero... E aquele que tem intimidade, conhece o pai, ele não se carrega de regrinhas. Ele ouve o que o pai está falando e faz o que o pai... Né? O religioso é muito ligado a regrinhas e cobranças, principalmente dos outros, não de si mesmo. Mas aquele que tem intimidade com o pai, aquele que tem vida cristocêntrica, ele faz por amor. Né? Hoje, nós estávamos no nosso encontro de pastoreio, de facilitadores, e a pastora Mônica falou algo que assim, que me deixou pensando. Ela falou assim: pastor, muita gente não ama Deus e não ama a igreja. Mas por quê? Porque se ela amasse, ela traria os seus amigos para a igreja. Por saber que Deus é o melhor e na igreja é a família, ele traria seus amigos para a igreja. E muitos não convidam, não querem trazer seus amigos, deixa os amigos para lá. Não convidam, não falam. E eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Porque se você ama o seu amigo, você vai querer que ele esteja no melhor lugar. E o melhor lugar é a presença de Deus. Então a gente influencia as pessoas com o nosso testemunho,
né? Isso é a primeira coisa que as pessoas têm que olhar. Elas têm que olhar para a nossa vida e ver a Bíblia. Nós somos a primeira Bíblia viva das pessoas. Então, nossas ações, nossas reações, nosso testemunho, isso deve atraí-las para Deus. Mas se realmente você ama Deus, você vai se importar com o pedido. Quando você vê a pessoa indo para as trevas, teu coração vai, oh meu Deus, Deus me salvou. E olha só a situação dessa, você vai ter empatia, você vai ter compaixão. E eu tenho certeza que Deus vai ampliar o amor no nosso meio tão intensamente, que vocês vão entender isso que foi falado. Vocês vão se importar com o perdido. Coloca o nosso logotipo ali, faz favor. Porque nós tivemos muito tempo acomodados. O evangelismo é algo que a igreja tem que fazer sempre. Os 5 ministérios têm que se mover sempre. Não é esse é o tempo disso, esse é o tempo daquilo. Não, é por isso que nas nossas células apostólicas, as 5 funções ministeriais vão estar funcionando em conjunto, porque quando as 5 funções, ou os 5 ministérios estão em atuação, a igreja começa a caminhar para se tornar uma igreja equilibrada e harmoniosa. E nós estamos na transição, gente, a gente vai chegar lá, em nome de Jesus Cristo. Vocês viram esses quadros que estão aí? Esses dias eles estavam brancos, né? Agora foi colocado alguma coisa ali. Ali fala sobre o DNA da igreja, visão, missão e valores, para você sempre trazer aos seus olhos e lembrar, porque a visão da igreja é o que nós pretendemos alcançar. E a missão é como nós pretendemos alcançar. Então é importante, e os valores que estão ali. E ali estão um jogo de palavras, um mosaico de palavras que nós temos falado, pregado nesse último ano. Alinhamento, ativação, intencionalidade, por aí vai. Todas elas estão conectadas e fazem parte daquilo que Deus está fazendo no nosso mundo. Então volte e meia, você vai lá e dá uma olhada. Eu estou olhando aqui, algumas palavras me saltam. Por exemplo, eu sou Hebron. Legal, é minha casa. Amém? Essa é a nossa família. Comunhão. Você tem ali igreja, excelência, gratidão, alinhamento, células, palavras conectadas. Mentorear, capacitar, Cristo. Daí você olhe com atenção, observe, deixa essa palavra ir falando ao teu coração. Está ali, fé, Deus, santidade, justiça. Toda vez que você passar, dê uma olhadinha. Deixa isso entrando no teu coração e gerando alguma coisa da parte do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja que você vê hoje, em breve, não existirá mais. Como assim, pastor? Nós vamos ser uma igreja diferente. Só isso, calma aí. Nós vamos ser uma igreja diferente. Porque aprova ao Senhor, neste tempo, pela vontade soberana dEle, nos escolher para algumas coisas específicas que Ele quer fazer. E tem sido anunciado por profetas fora dessa igreja que nós seremos uma igreja diferente. E você vai saber o que é essa diferença. Nessa semana, e muitas vezes acontece bem no período de oração, coisas extraordinárias, né? Eu, às vezes sinto que as pessoas às vezes não podem estar presentes e não ver o que está acontecendo, né? Mas a gente que está aqui todo dia orando, essa semana eu estava ali, sentado, e o Senhor começou a falar comigo. Mas foi uma forma diferente. Ele chegou e começou a falar, e começou a mostrar que Ele estava derramando sobre a igreja algo novo. Derramando algo novo. E com aquilo veio uma alegria, uma celebração. Mas Senhor, o que é tudo isso? E daí subiu uma palavra ao meu coração.
E eu vim procurar o texto, peguei aquela Bíblia ali, que está sobre o altar. Mas quando eu cheguei aqui, o pastor Marcos já estava procurando alguma coisa lá. Procurando um texto. E daí eu fiquei aqui orando no Espírito, esperando. Daí quando ele liberou, eu peguei a Bíblia. Está mais ou menos aonde, está mais ou menos aonde. Daqui a pouco ele chegou do meu lado e me mostrou um texto, o texto que eu estava procurando. Como assim? Coisas que o Espírito faz. Deus falou com ele o mesmo texto que falou comigo. E ele trouxe para mim. E aí, esse texto é Isaías 43, 18. Esqueçam o que foi no passado. Estou fazendo coisas novas. Vocês não veem? Até no deserto, estou abrindo um caminho e no ermo, riachos. Ermo é um lugar desolado, riachos. Mas aquilo assim mexeu com a gente, né? Porque a palavra de Deus vem em determinados momentos, de uma forma profética, tão forte assim, que você dá um fogo. Quer fogo aí, meu irmão? Receba fogo. Fogo de Deus sobre a sua vida. Mais fogo aí. Fogo sobre a sua vida. Mais fogo. Pega aí. Mais fogo. Deixa Deus te incendiar para Ele. Aí na quinta-feira, um dos membros da nossa célula, meus irmãos, quero compartilhar uma palavra com vocês. Toma aí. Isaías 43, 18. Eu, eita! É dose dupla. Então vem mais, Senhor. Vem mais. E tem acontecido sinais, maravilhas e prodígios. Quem está mais perto tem podido observar, ver o que Deus está falando. Alguns às vezes estão tão distantes, né? E às vezes desconectados do que está acontecendo. Mas ouça as devocionais, ouça os cultos. Você perdeu, você pode ir lá depois e voltar e procurar. Cresça junto com a igreja, participe da célula, meu irmão, participe da célula, 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 participe da célula. Participe. As nossas células não são mais somente um momento de culto, é um momento de crescimento, de desenvolvimento do poder de Deus, e nós estamos caminhando para lá. A célula é o nosso estilo de ser igreja. Amém? Então, venha aos cultos, participe da célula, sirva na igreja com seus dons e talentos, se envolva, se envolva. Nós estamos num tempo em que Deus está abrindo muitas oportunidades para te abençoar, para nos abençoar. Então, voltando ao nosso tema aqui, nós passamos por 3 textos, assim, um logotipo, né? Logotipo. Nós somos uma igreja firmada na palavra e no Espírito Santo. Eu quero que você olhe no logotipo para você aprender a guardar a visão da igreja. Nós somos uma igreja. A igreja é um lugar de um grupo de pessoas unidas, né? Ali é diversidade, são várias cores, é por causa que nós somos diferentes, mas nós estamos unidos, né? Nós somos uma família que cresce, unida pelo amor e guiada pelo Espírito Santo. Uma família que cresce, unida pelo amor e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a nossa visão tem tudo a ver com o logotipo que o Senhor nos deu. Então, você vê a nossa visão aqui e vê a missão e os valores aqui também. Isso aqui vai te ajudar a gravar, porque, nossa, pastor, eu tenho dificuldade de decorar. Mas use o logotipo, então, como uma ajuda, porque isso precisa entrar no seu coração. Você precisa acreditar nisso, você precisa se envolver nisso. Isso vai acontecer quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo. Agora, se você não tiver intimidade, não tiver uma vida cristocêntrica, algumas coisas você vai ver de longe. Algumas coisas você vai ficar na periferia da igreja, não se envolve, vem nos cultos, entrega o dízimo, mas não se sente parte, não tem aquela sensação de pertencimento. Meus amados, essa é a nossa família. Essa é a minha e a sua família. Família.
Nós somos uma família, a família dos céus, a família de Deus. Quantos de nós viemos com a nossa família da terra destruída, em dificuldade, e na família de Deus as coisas mudaram e nos trouxeram aquilo que nós somos hoje? E vai nos levar muito, porque esse crescimento nunca para. Tem tanto conhecimento, tem tanto que fazer da parte do Senhor, nunca para. Então não se acomode, não aceite ficar só no banco sentado, meu irmão, não faça isso. Não caia nessa situação de letargia. Levanta, encontre o seu lugar de serviço, participe, ofereça a Deus os seus dons e os seus talentos em nome de Jesus Cristo. Deus está nos mobilizando para esse tempo e Ele vai pegar você. Eu estou avisando, como profeta do Senhor, Ele vai pegar você, papai vai te pegar para o seu bem, porque se você ama Deus, você não vai ficar passivo, você não vai aguentar, porque o fogo dele nos move. E Ele tem feito tantas coisas maravilhosas. Sabe, eu estou muito feliz porque eu já vi acontecer tudo o que Ele disse. Às vezes quando a gente olha para as pessoas, a gente fica um pouco triste, mas Ele falou. Um pouco antes do meu aniversário, em julho, eu passei um dia aqui, eu estava assim, na presença, eu estava um pouco triste, porque vi algumas pessoas tomando decisões equivocadas, virando as costas para Deus, para o ministério. Eu comecei a ver aquilo, e aquilo entristeceu o meu coração. Gente que não dá importância à célula, não entendeu ainda o que é, falta por qualquer coisa, não quer se envolver. Nossa, um entendimento tão equivocado das coisas. A gente, com o coração de pastor, a gente ama as pessoas, e a gente sabe que as decisões delas vão ter colheita, para o bem ou para o mal. E daí algumas coisas em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tem coisas que pela experiência você vê, ai meu Deus, tem misericórdia, mas não está bom, esse caminho dela não está bom, não vai acabar bem, Senhor. E a gente fica com aquele clamor no coração. Então acorde, desperte. A única forma de você alcançar o destino que Deus tem para você é você escolhendo intencionalmente viver uma vida cristocêntrica. O texto diz, você está com aqueles textos aí? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor, o meu Salvador, nos deixou esse decreto. Nós temos vivido assim? Pense em você, olhe para você. Paulo fala aqui, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É assim que nós estamos vivendo. A vida que agora vivo pela fé no Filho, que me amou e se entregou por mim. Então, nós falávamos, pode passar para frente, aquele primeiro gráfico, por favor, que esse é o tipo de perspectiva que muitos de nós fomos ensinados em algumas igrejas. Nós temos que estabelecer uma escala de valores e trabalhar com ela para organizar a nossa vida. E a gente aprendeu assim, primeiro com Deus, depois a família, depois o profissional, saúde. Então, algumas pessoas pegavam e falavam assim, bom, agora eu vou cuidar da minha família. Então não vou me envolver com o ministério, não, porque eu vou dar atenção somente para a minha família. Esse tipo de visão não é bíblica, é humanista. Como assim, pastor? É humanista. Bom, Deus é importante, Ele é o primeiro. Daí você faz de conta que você coloca Ele lá. Porque no dia a dia você ora, você lê a Bíblia, você coloca Ele em primeiro lugar? Não, mas você faz de conta. E daí você elenca aqui e o ministério fica em último. Mas Jesus disse, busquem em primeiro lugar o meu reino.
O meu reino e a minha justiça e as demais coisas, tem alguma coisa errada nisso aqui. Há um equívoco. E o Senhor tem nos levado a um outro tipo de perspectiva, e isso é mudança de mente. Por isso que leva tempo, eu vou estar falando, porque você vai ter que examinar isso diante de Deus, como você tem vivido e levado a sua vida. Porque isso nos será requerido. Se eu não ensinar isso para você, Deus vai me cobrar. Porque a perspectiva bíblica é essa aqui, ó. Pode mostrar lá. Essa aqui é a perspectiva bíblica. Cristocêntrica, Jesus no centro e tudo ali. Jesus, hoje, qual que é a prioridade? Dê uma atenção para sua esposa. Você precisa dar um tempo de qualidade para ela hoje. Amanhã, Jesus, qual que é a prioridade? Vá no hospital e visite o enfermo e libere a cura. À tarde, outra coisa. Jesus, e assim, tudo passando por Jesus, tudo passando por Jesus. Jesus, e hoje? Vá fazer uma ginástica e feche um pouco a sua boca para cuidar do templo do Espírito Santo, senão eu vou apertar você. E ele faz isso? Faz, né, pastorzão? Ele faz, né? Ele faz. Aos 40 anos ele fez isso comigo. Eu tive um problema de saúde sério, estourou diabetes. E eu fiquei choramingando uns dias. Mas eu, servo do Deus Altíssimo, como é que eu vou ter uma enfermidade dessa? Como é que eu vou fazer a obra? Nhenhenhé, mimimi. E pastor, você já fez isso? Já fiz também. Eu sou ser humano. Mas estou melhorzinho hoje. Aí ele falou para mim, assim, direto: se você não cuidar do templo do Espírito Santo, você não vai viver para cumprir com a sua missão. E foi bem enfático. Se você não cuidar do seu corpo, você não vai cumprir com a sua missão. Você vai ser levado antes do tempo. A vida será ceifada. Deu? Meu Deus! E aí, vamos correr, né? Literalmente. Vamos correr. E no cuidado com o corpo, pela direção de Deus, meu Deus, eu tenho que ter, assim, ser muito resiliente, porque tudo coopera para te atrapalhar nessa área. Vocês me entendem, né? Vocês me entendem. É quando você decide fazer aquele jejum e alguém te liga: meu amigo, vamos numa pizzaria comer, eu pago. Ai, cadê o propósito, né? Escorreu entre as pizzas. Mas acho que só comigo que acontece isso. Essa semana não aconteceu não, fica tranquilo. Essa semana não aconteceu não. Mas eu comecei a correr, tive uns problemas de artrose, tive que fazer cirurgia nos 2 pés, recuperar. Vocês me viram aí andando com muleta e tererê e tal. Ai, e agora? Não vou poder correr, o que eu vou fazer? Vou nadar. Eu comecei a nadar, nadei uns 2, 3 anos, 3 vezes por semana, olha ó. Fechando a boca, tirando os carboidratos, né? Diminuindo os carboidratos, como é que é? Aquela receita low carb, né? Baixo carboidrato, né? E aprendendo até inglês, né? Falando essas coisas. Aí deu a pandemia. Um dos lugares mais contagiosos, piscina. Fecharam tudo. Ai. Bom, vou voltar a correr. Comecei a correr. Daqui a pouco começou a me doer, não sei o quê. E o que eu posso fazer? Vou aceitar o convite do Rubio, vou andar de bicicleta. Né? E tenho andado de bicicleta, graças a Deus. Me adaptando às circunstâncias da vida, porque as coisas vão mudando sim. Você não pode parar, você tem que se virar. É assim com todos nós, tem que se virar. Eu estou falando de uma área, mas tem outras áreas, que as coisas vão andando e de repente vem aquela situação contra você, você tem que se virar, confiar em Deus e pé na tábua. Ou vocês acham que a minha vida é muito diferente da de vocês? Que eu não passo pelas mesmas limitações, dificuldades? Passo sim. Mas no Senhor eu tenho aprendido a perseverar, a ser resiliente, a fazer a minha parte, porque eu quero cumprir o propósito. Eu não quero ir antes do tempo. Afinal de contas, eu quero ver meus netos, né?
Porque meus amigos que são avós, ele falou, olha, ter filho é maravilhoso, mas ter neto é outra coisa. E fala assim com a boca cheia. Daí eles estão me deixando cheio de vontade, sabe? Mas eles falam, porque o pai que eduque os filhos, né? Nós vamos aproveitar. Bem assim, os camaradas falam, né? E eu fico olhando aquelas coisas, esse negócio deve ser bom, né? Esse negócio deve ser muito bom, mas eu vou esperar o tempo certo. Calma, não, sem pressão. Sem pressão, fica tranquilo. Bom, eu estou fazendo vocês rirem, porque a vida cristocêntrica não precisa ser uma vida séria, carrancuda, briguenta. Não, não. Se existe amor, ela vai ser deleitosa. Ela vai ser gostosa. Com muitos momentos de alegria, prazer e contentamento, muito momento família. Algumas viagens, algumas brincadeiras, vai ser muito bom. Não é precisa ser tão sério assim, meu irmão. Eu sei, eu já fui também. Estou aprendendo. Porque eu pedi para Deus, Deus me ensina a viver. Eu nasci numa família de regras. E era regra sobre regra, regra sobre regra. E na regra e no cumprimento de tarefas tinha recompensa, né? Daí regra e isso aqui. E Deus está mudando tudo a minha vida, porque Ele quer mudar na sua também. Deus normalmente faz uma obra na vida dos pastores que transborda para tocar na vida das pessoas. Amém? Você recebe isso? Nós vamos aprender a viver com alegria, desfrutar da vida que o Senhor nos dá, nos deleitarmos na presença de Deus, nos alegrarmos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos irmãos na fé, servindo ao Senhor com alegria, frutificando, porque a vida que Deus tem para nós, ela é extraordinária, nós só vimos um pouquinho dela. Mas quanto mais a sua vida é cristocêntrica, mais você vai enxergando o que é essa vida. A intensidade dela, a alegria, o fervor, os sinais, as maravilhas, as oportunidades. Ela é tão dinâmica, tão extraordinária. Tem um problema de saúde? Oração, meu irmão, e vai tratar, né? Faz aquilo que está ao seu alcance, o que não está em Deus, você tem que pedir para Deus abençoar aquilo que está ao seu alcance. E aquilo que não está é oração, jejum, boca no pó, talvez haja esperança, e vai ver o que Deus quer falar com você através daquela situação. Porque Ele sempre aproveita as circunstâncias da nossa vida para nos ensinar algo. E se você estiver atento, você vai aprender. E quanto antes você aprender, mais rapidamente você sairá daquela situação. Estão me acompanhando? Essa é a proposta bíblica, uma vida cristocêntrica, Cristo no centro. Você lembra o que Jesus falava? Bom, eu vejo o que o meu Pai faz e faço o que Ele faz. Eu ouço o que Ele quer que eu faça e eu faço o que Ele quer que eu faça. É assim. Ele já veio nos mostrar como é. O Espírito Santo fala com você? O Espírito Santo fala com você? Meu Deus, fiquei assustado agora. Fala. Ele fala através da palavra, através das circunstâncias, através de pessoas, nos seus momentos de oração, através de visões, sonhos, nas madrugadas. E se você anda na presença de Deus, Ele vai falar com você ao longo do dia nas coisas bem simples. Ele fala contigo só no momento de oração? Não. Ao longo do dia, nas coisas simples. Às vezes eu paro, de repente eu vejo uma formiga fazendo alguma coisa, Deus começa a falar comigo. Eu estou ficando maluco. Bom, espero que não seja só eu. Mas vai falando aqui, ali, acolá. São tantas, eu sei que muitos de vocês participam dessa coisa gostosa, né, Elisete? Fiquei doido, doidinho por Jesus, Então, deixe que isso entre na sua mente e mude, transforme a sua cosmovisão, a sua maneira de ver a vida. Jesus em tudo, Jesus em tudo, Jesus em tudo. Vai namorar, pergunta para Jesus. Já escolheu? Pede para Jesus confirmar ou não.
né? Porque às vezes a pessoa escolhe, daí se enlaça o coração e aí depois, né? Jesus, abençoa a minha escolha. E depois ainda fica falando, Jesus, a mulher que você me deu, o namorado que você me deu. Não, foi você que escolheu. Ele fica culpando Deus depois, né? Isso já aconteceu por aí? Você já viu por aí? É muito comum, é muito comum. Não sei no que eu vou trabalhar. Faça o que está a seu alcance e deixe Ele ir dirigindo você. Eu tenho percebido, de modo geral, que às vezes os homens têm mais dificuldade de definição vocacional. E as mulheres acabam definindo isso mais cedo. Mas coloca Deus nisso. Quem sabe Ele não mostra antes em sonho e visão, começa a fazer teu coração arder por aquilo. Porque nós temos uma missão aqui dentro e uma missão lá fora. Na verdade, a maioria de nós é cuidado aqui, preparado aqui e tem missão lá fora. A missão é lá fora. A maioria aqui, a missão é lá fora. Desenvolver pessoas, amar pessoas, testemunhar de Cristo, sim, porque é lá no seu trabalho, é lá na universidade, é lá diante daqueles professores marxistas, comunistas. Pois é, você vai encontrar essas coisas por aí. E você tem que ser o bom cheiro de Cristo, testemunho do amor de Deus. Mostrar algo diferente. Bom, nós vimos na última vez essa perspectiva e nós começamos refletindo sobre a área pessoal e sobre a área da família. Nós falamos que na área pessoal você tem que ser gerente do seu próprio reino em Deus. Você tem que gerenciar a sua vida. E isso a gênese disso é a sua intimidade com Deus, porque Ele vai pôr equilíbrio na sua vida. Ler a Bíblia constantemente, orar constantemente. É importante você ter diversão, mas você deve construir disciplinas e hábitos. Eu falo para meus filhos, não fique o tempo todo no videogame, porque você vai perder muito tempo. Você não precisa cortar tudo. De vez em quando se divirta, mas você tem que ter disciplina, você tem que ter bons hábitos para crescer, avançar e conquistar. Você tem que ser resiliente, você tem que ser perseverante, você tem que ser determinado. Senão você começa e não termina. É horrível pessoas que começam algo e não terminam. É horrível. Tudo que você começar, se propõe a terminar e acostume a terminar. Senão você vai se associar a um número muito grande de pessoas que são desistentes. E isso, gente, isso é um sério problema emocional. A pessoa que começa e não desiste, provavelmente, a pessoa que começa e desiste, provavelmente há um espírito de orfandade, provavelmente há uma bastardia no coração, na vida, porque é um problema emocional. A pessoa vai, desiste. Vai, desiste. Vai, desiste. Eu sei disso porque eu sofria deste mal. Até os 30 anos eu sofri desse mal. Por um problema com o meu pai. Quando eu digo que Deus vai apertar você e vai fundo, porque tem muitas coisas que têm sintomas que não indicam a fonte, não indicam a causa. Mas boa parte dos nossos infortúnios, dificuldades, mazelas estão ligadas à família e à paternidade. Está aqui o nosso povo que trabalha com mapeamento espiritual, os psicólogos que trabalham com psicogenealogia, né, que podem confirmar para você aquilo que eu estou falando. Então você pode ter 70 anos, mas ainda não resolveu alguma questão com o seu pai que já morreu. Aí tem que ir diante de Deus, tem que tratar para resolver algumas coisas, não importa que idade você tenha. Tem que resolver. Porque muitas portas se fecham para nós, porque nós não estamos com o coração resolvido. Mas quando você entra numa vida cristocêntrica, Ele vai te conduzir para a solução dessas questões. Ele vai te ajudar. Ele vai te abençoar e você vai vencer. Seja a maior dificuldade que você possa ter. Nesse tempo que nós temos passado, nós os pastores, eu tenho entrado nesse processo de pesquisar a família, de verificar o que aconteceu, né? Olhar os sintomas da minha vida. Já tenho uns 7, 8 anos.
Desde que a gente começou a falar aqui na igreja sobre maldição hereditária, que a gente tem que verificar nossa linhagem, o que nossos pais fizeram, temos que corrigir, porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Jesus já fez a obra, mas nós temos que fazer a nossa parte aqui. E muitos acham, Jesus já levou, está tudo resolvido. Não é assim, não. Ele já conquistou a vitória, mas você tem que chegar até ela. Você tem que fazer a sua parte. Tem gente que fica de braço cruzado. Ele já fez tudo, não precisa fazer nada. Ledo engano, dizia um conhecido meu. Ledo engano, enganando-se a si mesmo. Às vezes para não ter trabalho. Então falamos sobre a obra pessoal. Balancear, equilibrar. Dedicação, diversão e disciplina. Equilibre. Para você alcançar uma vida harmoniosa. Traga equilíbrio ao seu estilo de vida. E aprenda a se deleitar no Senhor e nas coisas que Ele te deu. Aprenda a ter prazer. Agradeça a Deus pelo trabalho que Ele te deu. Para de reclamar do trabalho que Ele te deu. Para de reclamar, de murmurar. Quanto mais você pensa contra o seu trabalho, mais o seu coração vai ficar envenenado contra o seu trabalho. Mas eu vejo isso. Não faça assim. Abençoe o seu patrão, abençoe o seu trabalho, abençoe as pessoas, ajude a quem você puder, mas não se deixe contaminar com palavras de reclamação, de murmuração, que uma coisa chama a outra, e daqui a pouco você está amaldiçoando o seu trabalho a si mesmo. Para com isso. Agradeça a Deus que você tem um emprego, agradeça a Deus que você tem força para trabalhar, agradeça a Deus pelo patrão que Ele te deu. Mas ele talvez é o que você merece, o que você está reclamando? Porque é Deus que coloca autoridade sobre as nossas vidas. Preste atenção. E normalmente para a gente entender as coisas. Dê valor. Nós temos uma cultura, isso é por esse cunho de revolução cultural marxista, de burguesia e proletariado. Essa coisa nojenta que ficam dividindo em classes, jogando umas contra as outras, para gerar uma confusão e assumir o poder. É isso que eles fazem. Mas são eles que pagam o seu salário? São eles que pagam o médico que você precisa? Não, mas eles ficam incutindo essas porcarias na cabeça das pessoas. Eu passava hoje indo próximo ali do Palladium e estava lá aqueles caras que vivem da arte, né? Ficam fazendo, e alguns são bons, né? A gente olha, alguns são bons mesmo. Alguns dizeres escritos, bem assim. Os policiais são os cães da burguesia. Que beleza, né? Olha que pensamento. Você é burguês? Burguês é uma pessoa rica de posse. Você é burguês? A maioria de nós tem o que precisa para viver. Mas mesmo que fosse. Você não é burguês, você compra alimento? Todo alimento que você compra, você paga impostos. Como é que você paga o salário dos policiais? Todo mundo está contribuindo com o salário dos policiais. E eles estão lá para fazer um papel. E Deus estabeleceu o Estado. E eles têm um papel constitucional. Você deveria orar e abençoá-los, porque trabalhar neste lugar é horrível. Ficar lidando com bandido é horrível. Deus nos livre que algum filho de Deus seja um policial, se envolva com isso, porque é horrível. Você vai ser a espada do Estado, porque o Estado é autorizado por Deus a usar a espada. Sai dessa, meu irmão. Você vai lidar com o bandido, você vai ter que dar tiro em alguém, Será que este é o lugar para um crente? Será que é a vontade de Deus que você trabalhe com isso? Bom, se você tem convicção da parte de Deus, se passou pelo cristocêntrico, e Deus não, eu quero você ali, bom, fica na paz. Mas eu lembro quando eu estava no exército, os problemas de consciência que eu tinha, porque eu fui militar numa época que o Brasil estava muito mais agitado, pós AI-5, e ainda estava muito turbulenta a situação. Eu me lembro de uma vez que os caminhoneiros foram fazer uma paralisação, iam fazer uma paralisação na BR,
e eu servia em Curitiba, e todo o nosso grupamento foi para a instalação da Britanite, que era uma empresa de explosivos, e nós pousamos lá, porque na manhã seguinte, até aquele movimento, nós íamos ter que entrar com blindados, e estávamos armados até os dentes e com a munição real, prontos para entrar em ação e esparramar aquele pessoal. E eu fiquei, meu Deus, cara, que situação, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Que dor na consciência. E tinha treinamento com arma, o jovem acha legal. Graças a Deus eu nunca mandei ninguém, mas se eu matasse, acho que eu morria. Tirar a vida de alguém. E quem faz isso tem problemas psicológicos, é ou não é, pastor? O resto da vida, eu tirei uma vida. Porque Deus que deu, só Ele pode tirar. Eu ainda me admiro de cristãos fazendo concurso para a Polícia Civil, para a PM. Sai dessa, meus irmãos, sai dessa. Não entra nessa não, Deus tem coisa melhor para você. Deus quer que você seja sal na terra e luz no mundo. Deus já tem as pessoas que vão trabalhar nessas coisas. Mas você acha que Deus que chamou você para ser testemunho de Jesus Cristo, onde você quer que trabalhar, você vai lá pregar o evangelho quando você está apontando uma arma para o bandido? Quando você tem que usar a espada? Aí você começa a falar, ele pá, mete um balaço em você, porque ele está lá, o bandido está lá para matar ou morrer. Ele está nessa condição, e ele sabe disso, ele optou por aquela vida, ou foi empurrado para ela. Eu falo isso assim com muito temor e tremor no meu coração. Até estou antecipando um pouco, porque tem a área vocacional, né? Isso aí caberia mais na área vocacional. Pois bem, a gente falou sobre a área da família. Ensinar aos filhos com um tempo intencional, ter uma conexão, uma convicção, sentir a comissão, uma conexão pessoal com cada membro da família. Esses dias comprei uns livros e eu vou dar para os meus filhos amanhã, no almoço do Dia dos Pais. Eu peguei cada um dos livros e fez uma dedicatória para cada um dos filhos, abençoando-os e falando com as palavras bem pessoais. Conexão pessoal com cada membro da família. Eu tenho entendido que a intimidade entre pais e filhos, para a família, é uma das coisas mais importantes. E quando essa conexão, essa intimidade é quebrada, dali surgem as mazelas, as rebeldias, as perversidades, as mortes. Você viu o que aconteceu essa semana? Um rapaz de 15 anos matou a tiros o pai e a mãe e depois se suicidou. Por que ele chegou a esse ponto? O que aconteceu com ele de chegar a esse ponto de ir contra a própria programação de desejar viver? De chegar ao ponto de ter tanto ódio do pai e da mãe e matá-los e depois tirar a própria vida? Meu Deus, isso é uma coisa assim horrenda, terrível. Mas por que chegou a esse ponto? Isso foi aqui no Brasil, meus amados. Por que chegou a este ponto? E parece que todo dia se tem alguma notícia desse tipo. O que está acontecendo? O que está faltando no seio familiar? Tempo de qualidade. Muitas vezes tempo de qualidade. Esses dias eu saí com o Rubão, a gente foi fazer um pedalzinho. Com o Rubens, assim, pedalzinho de 50 quilômetros, uma coisa básica assim, né? E normalmente em subida cheio de pedra, que daí você, né? Tem que ser meu cabrito montês. O caminho é difícil? Não, é muito fácil, pastor, é muito fácil. Mas você falou que é fácil. Ele falou, fácil para mim. Tá bom, Rubão, tá bom, vamos lá. Mas ele se diverte muito, né? Se diverte muito. E ele leva o filho dele na caminhada. E às vezes
nosso amigo lá fica bicudão, né? Porque não consegue acompanhar, ou ficam pegando o pé dele e fica bicudo. Mas tá lá. E sai nas fotos e ri. Tempo de qualidade. Esses dias eu levei a Thaís e o Thiago. Foi bem legal. Só que depois eles não quiseram mais andar, não sei por quê. Não sei o que aconteceu, que não. Só porque a gente ficava indo na frente, daí voltava atrás dele, ia na frente, voltava atrás dele, ia na frente, voltava atrás dele. Tudo bem, né? Mas eu falei, mas dá uma treinadinha. Não. Daí o Thiago está na esteira, ela está na bicicleta ergométrica. Não, deixa a gente aqui tranquilo. Mas é bom, é bom. O Rudy falou que vai com a gente, Rubens. Ele falou essa semana que vai com a gente, só que ele vai de moto. Daí eu falei que você empresta uma moto para ele. Porque é tempo de vivência, é qualidade, né? A gente brinca, conversa, abre o coração. Isso com os filhos é fundamental. Eu admiro muito o pastor Jefferson, porque desde que eu conheço ele, ele tem tempo de qualidade com os filhos, né? Um dia eu cheguei lá, eles estavam na sala, o filho era menorzinho, né? Que agora nem dá, as coisas mudaram, né? Esticou. Mas eles estavam na sala, né, com uma bolinha de meia, ó, um chuta de lá e outro defendia daqui. Um chuta de lá e outro defendia daqui. E o menino, e ele já estava suando, cansado. Ai, meu Deus, mais um pouco, pai, mais um pouco. Nós começamos agora, pai. Conhece essa história? Não brinquei nada. 6 horas brincando, quando encerra a brincadeira, não brinquei nada. Mas que lembrança esses filhos vão levar de um pai presente, de um pai que brinca, que se diverte, que coisa boa. Mesmo meu pai, que foi um pai de regras, a gente fazia isso. Tinha um corredor em casa, ele fazia a bola de meia, com a meia da mãe, sabe aquela meia calça? Enrolava uns papel. Lembra desse tempo? E ó, lá no corredor, um chutava para cá, um chutava para lá. A gente tem essas lembranças, mas e essa geração de agora? Que entra na frente do computador, vai jogar videogame, filho, vem cá, não posso, pai. Como assim, meu filho? Eu estou ocupado agora. Se eu sair daqui, eu morro. Ou então a gente fala, filho, não sei o que, não sei o que. Ah, pai, eu morri aqui. Ah. Mas acho que é só lá em casa que acontece isso, né? Tudo bem. Mas então, a área familiar, estarmos conectados, tempo de qualidade. Gente, nós temos que resgatar essa geração que está aí. E vamos começar pela nossa família. Com uma vida cristocêntrica, que os nossos filhos saibam que tudo que nós fazemos passa por Cristo. Esses dias eu ouvi uma coisa que eu nunca ouvi, mas assim, né, a gente é novo, né, então sempre tem coisas novas. A Sara, que não está aqui agora, então vou aproveitar para falar dela. A Sara pediu para a mãe dela, mãe, pergunta aí para Deus, no que eu devo trabalhar. E como assim, você tem intimidade com ele? Fala com ele e me diz o que eu tenho que fazer, que eu ainda não me decidi, não sei o que eu vou fazer. Eu fiquei assim, nossa, mas também veio um peso, né? Mas eu nunca vi isso, porque os jovens sempre sabem, né? Eles sabem tudo. Já vão fazendo, vão escolhendo, vão vivendo. Mas por outro lado eu fiquei feliz. Então, a gente vai ajudar ela a descobrir. É assim que a gente faz, a gente ajuda a descobrir, né? Você não fala tudo o que os filhos, mas os pais têm que dar direção, têm que compartilhar a sabedoria. Eu lembro que meu pai falou assim, filho, você não sabe que curso vai fazer? Por que você não começa fazendo engenharia civil, que é um curso excelente? Mas se depois você não gostar, mas pelo menos você está fazendo alguma coisa. E eu segui o conselho do meu pai. Eu comecei a fazer, fiz um ano de engenharia. Mas daí eu passei num concurso público, na ESA, Escola de Sargento das Armas, e ele ficou mais feliz ainda, né? Nossa, está crescendo para dizer, e daí eu fui, eu parei com aquele curso. Então, você precisa dar direção aos seus filhos, você precisa instruí-los, inclusive na escolha do futuro cônjuge. Escutem o que eu vou dizer para vocês. Se você deixar o seu filho escolher sozinho, você depois
pode acontecer de você ter que chorar com os seus filhos. Isso aconteceu comigo. Eu sei do que eu estou falando. Não, deixa que eles escolhem tudo. Deixa eles. Porque assim, mesmo os pais orientando, mesmo o filho fazendo uma aparente escolha boa, pode dar problema. Por quê? Porque é outra pessoa, envolve outra pessoa, outra família. Só que a gente tem que lembrar que você tem que ver no futuro cônjuge do seu filho a família, você tem que olhar para a família. Se é uma família problemática, gente cheio de problemas, existe uma forte tendência dessa pessoa ter problemas. E você tem que pelo menos alertar o seu filho, olha, provavelmente você vai ter que enfrentar essas situações. Para que ele não entre inocente num relacionamento. Ele é tão lindo, ela é tão linda, chega lá. Não é o cavaleiro, é o cavalo. Pois é. Às vezes a moça pensa que está casando com o cavaleiro. Daí quando entra no relacionamento é o cavalo. Meus amados, esses dias aconteceu algo assim que me entristeceu muito meu coração. Eu gosto muito daquela cantora Isadora Pompeu. Eu acho ela de Deus. Tremendo. Mas pelo visto, ela se equivocou. Ela casou com um jogador de futebol. Durou 2 meses. E está lá a vida machucada, destruída. E a história é que ele controlou ela, não deixou mais ela cantar, ela teve que interromper todos os contratos dela, prendeu, agiu assim. Eu vi relatos a esse respeito, eu falei, meu Deus, mas será que não tinha ninguém aconselhando ela? Será que não tinha ninguém acompanhando ela? Uma menina tão de Deus, tão usada por Deus para tocar os nossos corações, passar por um sofrimento desse, meu Senhor amado. Família, pais, façam a sua parte. Não deixem de aconselhar seus filhos. Fale das suas experiências. Então, se o pai e o filho têm intimidade, o pai vai contar. O pai vai falar, o pai vai interferir. E vai orar muito, vai orar muito. Eu oro para meus filhos todo dia. E vou orar até que Deus me recolha. Até que Deus me recolha para que todos estejam bem servindo ao Senhor. Porque eu quero gerar 1000 gerações de pessoas tementes a Deus, porque eu sei que aí eles serão prósperos, benditos do Pai. Mas se afastou dos caminhos do Senhor. Por isso nós temos falado para as pessoas, você não deve buscar a felicidade. Busque a Deus. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Esteja em obediência ao Pai. Abra o seu coração. Nossa, irmãos, o tempo passou. Eu não consegui avançar nem no próximo tema. Estou falando demais. Mas que tenha sido proveitoso para você. Que tenha sido proveitoso, porque vida cristocêntrica, meus amados. Vida cristocêntrica. Eu tenho buscado isso para a minha vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus filhos sabem. Certo dia eu tive um embate com um dos meus filhos. Mas pai, eu falei, filho, eu estou sendo coerente com a minha fé. Eu sei, pai. Eu quero dar esse testemunho para eles. O lugar onde é mais difícil você ser aprovado é dentro da sua família. Porque as pessoas te conhecem. Elas sabem quem você é.
E pior quando eu fico olhando para o teu passado, né? Porque a gente já mudou. Mas tem gente que fica sempre lembrando quem nós éramos. Parece que sempre tem um Ló por perto, né? Para lembrar do nosso passado. Mas graças a Deus nós não somos mais como éramos. Estamos melhorando a cada dia. Como o sol que nasce pela manhã até o dia ser perfeito, assim é a vereda do justo. Como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até o dia ser perfeito. Fique de pé, por favor. Nós vamos voltar a conversar sobre isso. Porque isso é mudança de mente. Não é numa pregação somente que isso será resolvido. E eu vou falar tanto disso, que quando você me olhar ali fora, já sei, pastor, vida cristocêntrica. Eu não vou nem falar nada. Aí pastor diz, já sei, pastor, vida cristocêntrica, tá bom, pastor. Até você tá quando bota para fora, olha o que eu falei, vida cristocêntrica, já está saindo assim, saindo pelas orelhas, sabe? Vou fazer a minha parte. Porque a bênção está na obediência. E essa é a visão bíblica para mim e para a sua vida. Quer ser feliz? Quer dias prósperos na sua vida? Ame ao Senhor de todo o teu coração e sirva a Ele. Descubra o seu destino e cumpra o seu destino. Faça a sua parte. Pastor, eu vou ter que fazer uns sacrifícios? Claro que vai. Claro. Você fez sacrifício para comprar sua casa, fez sacrifício para comprar seu carro, fez sacrifício para pagar a escola do seu filho, fez sacrifício para tantas coisas e não vai fazer sacrifícios para o reino de Deus? Ah, o reino de Deus deixa para depois. Será que não tem alguma coisa errada aí? Mas eu falo porque muitas vezes eu pensava assim também. E há um equívoco nisso. Sim, para o meu amado, para o meu Senhor, eu vou fazer sacrifício, vou fazer. Se tem alguém que merece, é Ele. Eu nunca vou poder corresponder ao sacrifício que Ele fez por mim na cruz. Isso é impagável. O que eu posso fazer a não ser oferecer a minha vida no altar, amando e servindo o meu Rei, tendo uma vida cristocêntrica? Repita comigo, vida cristocêntrica. Eu vou buscar, com dedicação, uma vida cristocêntrica. E eu sei que o meu Pai vai me ajudar. Vamos participar da ceia do Senhor. Prepara o teu coração. Prepare o seu coração. Essa noite eu quero chamar o Rui e a Patrícia, por favor, para nos ajudar aqui. E o Leonardo e a Marcinha, por favor. Sabe, meus irmãos, esses dois casais, graças a Deus, estão se tornando um modelo na nossa igreja. Podem ir distribuindo. Modelo de temor a Deus, de dedicação, de sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Há muito tempo eles têm um coração assim e não se pesam para servir a Deus. Entenderam e estão no processo. E é bom que a igreja tenha muitos modelos. Uma igreja local não pode ter só o pastor, presidente como modelo. Não, tem que ter muitos modelos. E graças a Deus nós temos aqui muitos modelos. Muitos modelos. Temos o pastor Márcio, a pastora Paloma. Temos aqui o pastor Rude, a pastora Bila, o pastor Jefferson, a pastora Fabiana. Temos aqui a Luana, que está num processo, fazendo escolhas difíceis, porque ela quer viver para o Senhor. Nós somos testemunha das escolhas difíceis que ela tem feito. Porque Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós temos ali o pastor Nelson, a pastora Michele, são modelos na nossa igreja, o pastor Brás, a pastora Lidiane.
E tantas outras pessoas, porque não precisa ter um título para ser um modelo. Não. Nós temos outros modelos, pessoas aqui que estão amando a Deus e estão se tornando modelos. Que você pode olhar para a vida da pessoa e vai ser difícil encontrar alguma coisa que, algum testemunho ruim, algo que denigre, pessoas que amam a Deus e honram a Deus. Mas o projeto de Deus é que todos nós nos tornemos modelos. Amém? E sabe como é que você se torna modelo? Quando você se torna íntimo do Pai. Tem outros modelos aqui. Então não fique ofendido, ofendida se eu não citei o seu nome. Mas tem outros modelos aqui. Tem muitos, graças a Deus. Os nossos facilitadores, por exemplo, todos os 11, têm se tornado modelos de dedicação, de voluntariedade, de amor a Deus, porque se levantaram para cumprir o chamado. Tem alguns que são modelo lá fora, desenvolvendo pessoas lá fora. Glória a Deus, porque para a maioria daqui, o chamado é lá fora, tocando vidas. É isso mesmo. Então, siga firme no seu chamado, no seu ministério. Eu olho para o Anderson, e eu passo ali, no Paraguaizinho, e vejo ele lá. E ele tem as lutas dele, mas ele está sempre convidando alguém para a célula, falando de Jesus para a célula. A Fabiana também, no trabalho dela, eles estão se tornando um modelo. E eles têm uma página, Jesus é lindo, com quantos seguidores? 13 mil seguidores, só falando de Jesus. Só falando de Jesus. Então, eles não deixaram as paredes de casa ser fronteira. Já saíram, romperam, só falando de Jesus. Semeando a palavra nos corações. Tem tantas formas de fazer isso. O Jefferson e a Fabiana, eles têm lá os filhos na escola e sempre estão vendo uma oportunidade nos pais dos outros alunos. Além do que a família deles é uma igreja maior que essa aqui. De pessoas, né? Número de pessoas. Tem uns 250 parentes. É grande, quando junta todo mundo, dá um fervo. Né? Alguns aqui sabem. Tem toda uma família para pastorear. E eles foram levantados como pastores para pastorear a família, porque é muita gente. Por isso eles têm esse coração para a família, essa dedicação para os filhos. A pastora Fabiana está estudando psicopedagogia porque ela ama as crianças, né? Tem um amor pelas crianças, se preparando, se capacitando. E poderia falar de muitos aqui, muitas coisas. Será que vale a pena tudo isso? A mesa está posta. O Cordeiro já se entregou em nosso favor. Você conhece a mensagem. A mesma mensagem que Isaías ouviu há muito tempo atrás. Quem irá por nós? Quem irá? Quem irá? Quem falará? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Os campos estão brancos para a ceifa. Uma grande colheita se aproxima, aleluia. Onde estão os ceifeiros? Podemos ver a voz de Jesus ecoando. Aonde estão os ceifeiros? Aonde estão os ceifeiros? Quem me ajudará na colheita? Quem se importará? Jesus amado, obrigado por esse pão que representa o teu corpo. Ele foi dilacerado, partido, por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados, Senhor. O castigo que me trouxe a paz estava sobre o Senhor. E pelas tuas pisaduras eu fui sarado.
Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? E não considera a sua própria vida como valiosa, mas ama ao ponto de se entregar por algo eterno. Não há ninguém como ti, Jesus, como tu, não há. E nesse momento, nós te agradecemos pelo teu corpo que foi cortado ali na cruz, em nosso favor. O teu corpo que foi rasgado, abrindo o véu, para que nós passássemos e tivéssemos acesso ao trono da graça, para recebermos graça e misericórdia. O Senhor tirou as barreiras, as limitações, hoje, através do teu nome, em qualquer lugar onde invocarmos o Senhor, ali estará o Senhor. E o Senhor mesmo disse: não te deixarei, não te desampararei, e estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos, aleluia. Eu comemos esse pão, Senhor. O Senhor renova em nós as bênçãos que o Senhor alcançou ali na cruz, em nome de Jesus. Jesus amado, pegamos o suco de uva, que simboliza o teu sangue ali na cruz, o sangue de uma nova aliança. Essa é a figura mais forte da vida, porque a vida está no sangue. E o Senhor derramou a sua vida em nosso favor. Quando foi furado e o sangue escorreu, caiu na cruz, nas rochas, no chão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado é o teu nome, Jesus. Neste sangue há poder e nele está a nossa aliança contigo, aliança eterna. Te serviremos pela eternidade adentro. Aleluia. E um dia te veremos face a face. O meu amado, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ani Dod Vedod Li. Ani Dod Vedod Li. Então bebemos desse suco, Senhor, que simboliza o teu sangue. O Senhor renova em nós as bênçãos que o Senhor alcançou ali na cruz. Em teu nome, Senhor, bebamos todos. Nós vamos fazer a oração final, mas eu peço que todos aqueles que estão na torre de oração, que deram seus nomes e estão na torre de oração, procure a pastora Mônica para receber uma lembrancinha, tá? Tem até um chocolatinho. O pessoal está mimando vocês, hein? É uma minha, tá mimando, mas é o serviço, recompensa pelo serviço, tá bom? Levante as suas mãos aos céus. Amado Deus, Pai dos pais, despedimos-nos deste momento, mas continuamos contigo em nossos corações, por onde quer que andemos. Senhor, abençoe as famílias, que amanhã haja um momento de paz, consagração, um momento de congraçamento, um momento de bênção, Senhor, um momento de alegria, de olho no olho, de conexão. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de divisão e de confusão que tenta entrar nesses ajuntamentos. Nós repreendemos em nome de Jesus. E que haja paz nos lares, que o coração dos filhos se volte ao dos pais e dos pais aos filhos, para que toda maldição seja removida da terra. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do seu Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus.
Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus Cristo. Ah, sim, tem o lanche aí.